bom dia, minhas irmãs, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Que todos venham ter um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, em nome de Jesus. Estou aqui para falar da palavra do Senhor. Antes de tudo, eu peço que as irmãs se inscrevam nesse vídeo, aperta aí no like, dê aí um joinha para que o YouTube veja que estamos falando de coisas boas, de coisas agradáveis, que é a palavra do Senhor. Amém? E tudo vem a ser para a honra e glória do Senhor. Estou aqui com a palavra do Senhor em mão, no livro de Salmos, no 105, que a palavra de Deus nos fala assim: Ele é o Senhor, nosso Deus. Os seus juízos estão em toda a terra. Lembra-se perpetualmente do seu concerto, da palavra que mandou até milhares de gerações, e do concerto que fez com Abraão, o seu juramento a Isaque, o qual ele confirmou a Jacó por estatuto e por Israel por concerto eterno, dizendo: a ti darei a terra de Canaã e por limite da vossa herança, quando era ainda poucos homens, sim, muito poucos estrangeiros nela. Quando andava de gerações de nações em nações, de reino para outro povo. Não permitiu a ninguém que oprimisse. Por amor deles, repreendeu o rei, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, não matatrais os meus profetas. Chamou a fome sobre a terra e fez mirrar toda a planta do pão. Mandou adiante dele um varão que foi vendido por escravo, cujo pé apertaram por grilhões, e a quem puseram em ferro. Até o tempo em que chegou a sua palavra, a palavra do Senhor o provou. Amém. A palavra de Deus está aqui nos falando, nos relatando que Deus, Ele tem cuidado conosco. Ele cuida de cada um de nós. Então, Ele teve o conserto dele, teve assim, a promessa que Ele deu a Abraão, Ele deu a Isaque, Ele deu a Jacó. Essa mesma promessa Deus hoje passa para cada um de nós. E Ele cuida de cada um. E Ele não quer que ninguém maltrate os filhos dele. Ele não quer que ninguém maltrate os profetas dele, porque é de Deus, tem um dono. Todos nós temos um dono. E o dono dele, o dono de cada um de nós é Jesus. E ali naquela cidade ali de Canaã, teve fome. E Jesus tinha um servo do Senhor, que era José. José foi vendido como escravo. Os seus irmãos, com inveja dele, venderam ele para aqueles maltratores ali, para maltratar ele. Venderam, foi para aquela cidade desconhecida, uma cidade que ele não conhecia ninguém, mas ele foi amarrado os pés, foi amarrar as mãos dele, os pés dele. Ele saiu ali sendo vendido como escravo. Ele saiu da sua família, ele saiu da sua parentela e foi para outra cidade, sem conhecer ninguém. Mas Deus era com ele. Deus era com José. E José chegou ali naquela cidade, ali como escravo. Potifar comprou ele. Ele foi ali, passou a ser ali foi comandar ali aquela casa, né? Tudo ali passava pelas mãos dele. E tudo que passava pelas mãos dele prosperava, porque ele era de Deus. Deus era com ele. E ali aconteceu tudo com ele, que muitos já conhecem a história de José. Muitos já conhecem a história de José. E aquele rapaz ali sofrendo longe da família, longe do pai, que era Jacó. Mas ele tinha uma esperança no coração dele, que Deus era com ele. Ali ele foi preso. Ali ele passou por muitas coisas, por muito sofrimento. Mas Deus era com ele, como diz assim: e chamou a fome sobre a terra e fez mirrar toda a planta do pão. Mandou adiante dele um varão, que foi vendido por escravo, José, cujo pé apertaram com grilhões, que puseram em ferro. Até o tempo em que chegou a sua palavra, a palavra de Deus o provou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes, minhas irmãs, nós passamos por prova aqui nessa terra. E muitas vezes a gente não entendemos por que estamos passando por tudo isso. Eu entendo dessa forma que Deus está ali nos testando. Estamos ali sendo passados pela peneira. Se a gente conseguir chegar até o fim, crendo em Deus, confiando em Jesus, que Ele é Deus, que tudo Ele pode, a gente somos provados. E Jesus ali
aquele moço ali, passando por toda essa prova de ser preso, de ser caluniado, sem ter feito nada, como todo mundo sabe a história de José, como aconteceu com a esposa de Potifar, o falso que ela levantou a ele. Por causa dessa causa, ele foi preso, ficou ali naquela prisão ali. Mas mesmo ali na prisão, ele prosperava, ali dentro daquela prisão. E aquele rapaz sofrendo ali, passando por tudo isso, mas Deus era com ele. Eu muitas vezes, minhas irmãs e meus irmãos, passamos por prova, por luta, e às vezes nós se aperreamos, desesperamos, mas Deus é conosco. Eu falo isso porque isso aconteceu comigo. Passei por uma luta que só a misericórdia de Deus, mas Deus era comigo. E é como se hoje eu entendo como se Deus estivesse provando cada um de nós. Estou peneirando na peneira se conseguir passar. E quando estamos passando pelaquela luta, se você estiver passando por uma luta, minha irmã, continue confiando em Deus. Continue esperando na promessa dele. Porque ele não é Deus que minta, nem filho do homem que se arrependa. O que ele fala, ele cumpre. Porque ele é Deus. Ele não pode se negar a ele mesmo, porque ele é Senhor. Ele é o Deus verdadeiro. E aquele rapaz ali naquela prisão, ele nunca desanimou-se. Mesmo ali naquela prisão, ele estava ali crendo que Deus era com ele. E depois que ele passou por tudo isso, o que foi que Deus fez com ele? Deus botou ele como governador ali daquela cidade. Sendo governador. Aqueles irmãos que vendeu ele, vieram todos pedir perdão a ele. Porque é assim que Deus faz com os dele. É assim que Deus faz com aquele que é de Deus. Porque Deus é justo. Ele é justiça. Ele é amor. Ele é a certeza que temos no nosso coração que o dia de hoje venha ser melhor do que o de ontem. Porque ele é vivo e ele é verdadeiro. Toda palavra que sai da boca dele, de Deus não volta vazia. Porque se cumpre. Porque ele é Deus. Se você está passando por uma prova, se você está passando ali por uma luta, não sei se é na sua vida, não sei se é na sua família, não sei se é dentro da sua casa, eu não sei, mas Deus sabe. E o que eu tenho para lhe dizer é isso, minha irmã. Continue crendo no Senhor. Continue confiando no Senhor. Porque Ele vai chegar com a providência do que você está precisando na sua vida, na sua casa e na sua família. Porque Ele cumpre. Ele é o Deus verdadeiro da minha vida e da sua vida. José passou ali por muitos sofrimentos, sendo humilhado, sendo preso, sendo vendido como escravo, longe da sua família, longe da sua parentela, mas mesmo assim esse rapaz, ele não parou de confiar, de acreditar em Jesus. Ele não parou de acreditar. E quando foi no tempo de Deus, na hora de Deus, Deus exaltou ele. Deus chegou com abundância na vida dele, de ser ele, botar ele como ali, sendo governador, ali naquele. Primeiramente, a palavra de Deus disse que era o rei, depois do rei era ele. Porque é assim que Deus faz na vida daquele que crê nele, que confia nele e espera por ele. Tem um salmo, quando estou lembrado agora o versículo que diz assim: bem-aventurado aquele que espera no Senhor. E quando a gente espera no Senhor, nós somos bem-aventurados. Porque é assim que Deus faz na minha vida, na sua vida, minha irmã. Ame a sua família, creia em Deus, espere no Senhor, que na hora dele, no momento dele, ele vai chegar com a providência. E muitas vezes a gente nem lembra do que a gente já passou, porque Deus está na frente. Deus está no controle, como teve na vida deste rapaz, de José. E José foi exaltado. José, ele foi promovido, foi ser governador daquela cidade. E todos ali respeitavam ele, porque é assim que Deus faz na vida daquele que a gente espera nele, na vida daquele que confia no Senhor Jesus Cristo, espera nele de todo o nosso coração. Confie nele. Creia que Deus, ele é o Deus de vida, é o Deus de cura, de salvação, de libertação e de restauração. É assim que Deus faz nas nossas vidas. Deus não melhora nem a minha vida, nem a sua, ele muda.
porque é assim que ele faz, porque ele é Deus. Ele não faz nada pela metade. Tudo que ele faz completo. Agora tem o tempo e a hora dele. A hora não é minha, nem o tempo é meu, mas é do Senhor. E confie nele, espere por ele, continue na fé, lendo a palavra, confiando em Jesus, porque ele está na palavra. Este rapaz passou por tudo isso, mas ele confiou em Jesus. Ele não se desesperou-se, nem foi murmurar. Ele estava ali confiando que Jesus ia chegar, e ele chegou. Amém, minhas irmãs? Que esse rapaz sofreu muito, mas Deus deu a vitória. E Deus vai lhe dar a vitória, porque é assim que ele faz na minha e na sua vida. Em nome de Jesus, fica com Deus, fica com esta palavra, que Jesus te abençoe grandemente no dia de hoje. Assim seja, amém, e graças a Deus.